Boa noite, pessoal. Voltamos ligeirinho. Então, vamos dar continuidade às crônicas do ensino indígena contextualizado, né? Só retomando um pouco a ideia. Trata-se de uma intervenção didática pensada dentro da nossa disciplina, que é o componente curricular suplementar de extensão 2, cujo tema é Educação e Diferença, e aí dentro de vários subtemas, né, nós temos essa temática indígena, uma intervenção didática pensada pelas estudantes Liliane Souza, Vitória Mello e Nicole Machado. Fizemos uma primeira rodada, um primeiro momento, e agora vamos fazer um outro, a partir das experiências do João Tucano, e do Paulo César. Com você, Liliane. Bom, boa noite, gente. Nossa segunda entrevista, né? Também cremos que vai ser muito boa. E essa entrevista de hoje vai ser com o João, que é um indígena que viveu no noroeste do Amazonas, município de São Gabriel da Cachoeira, comunidade indígena Balaio, BR-307, 100 quilômetros, né? Parque Nacional do Pique da Neblina. E a gente também tem como convidado hoje o professor Paulo César, que foi professor e coordenador na escola da mesma comunidade indígena, Balaio, né? Onde ele morou durante entre 6 a 8 anos ali e alfabetizou as crianças na língua tucano, na família linguística tucano-oriental. Boa noite, professor Paulo César. Boa noite, João. Boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos. João, está conseguindo escutar? Muito bom. Eu acho que já dá para a gente começar, né, Fernanda, as perguntas? Sim, Liliane, à vontade. Bom, então a gente vai começar com o indígena, né, João. João, fala um pouquinho para a gente sobre você, sobre a comunidade indígena que você fez parte, que foi a comunidade indígena Balaio, né? Fala um pouquinho da cultura, da tradição do seu povo. Ainhã, pastor? Ainhã. Ainhã. Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Desculpa a escuridão, viu? Que aqui está chovendo bastante, né? Cai muita energia, então né, a gente tem esse probleminha. Então, de vez em quando, não aparece nada aqui. Então, a gente fica sem saber o que foi. Mas eu consegui pegar a parte da Lili, né? Sobre a pergunta, né? Sobre indígenas da aldeia. Isso, para você falar um pouquinho sobre você, sobre a comunidade indígena, né, da qual você veio, que é a comunidade indígena Balaio. Fala um pouquinho sobre a tradição, as culturas dali. Ah, tá certo. Eu sou indígena, como Lili já apresentou, né? Sou indígena do povo tucano, do estado do Amazonas. Para mim, é um privilégio, né? Estar conversando e ao lado de quem nos ajudou bastante, nos deu norte, né? Em relação ao próprio estudo, né? A própria língua nossa, né? Nós somos gratos ao pastor, né? Que Paulo César, o professor, né? Que está aqui. E uma alegria, viu? Assim, eu fui criado dentro da aldeia, uma aldeia chamada Balaio já, né? Não era, já era um povo aculturado, não como alguns dizem de índio isolado, não aculturado, né? Já conhecia muitas coisas fora da aldeia, assim, por exemplo, eu já tinha noção do que é TV, rádio. Então, eu nasci nesse contexto, né, onde se pescava, onde se caçava, onde ouvia as histórias dos antigos, né, do meu avô, da minha família, né? Então, nesse contexto, assim, de indígena, não isolado, né,
que anda pelado, como muitos pensam, né? Mas o indígena já que tem um conhecimento um pouco do mundo externo, que é o urbano, né? Então, nós já nascemos nesse contexto. E, assim, a nossa aldeia, em relação à vivência, assim, no início eu sempre achei tranquilo, né? Morar, pescar e tal, mas, assim, nunca tive curiosidade, assim, de saber o que tinha por fora, né? Então, a nossa vivência com infância era mais para caçar, pescar, brincar de futebol e ouvir as histórias do nosso avô. Então, nós, como criança, vivemos isso, né? E o pastor Paulo deve saber bem que o nosso povo ele gosta muito de dançar da bucuri, né? Nas festas. Então, a gente tinha esse tipo de festas e também tínhamos muitas crenças, temos muitas crenças ainda, né? Em relação aos espíritos. Então, essa é a nossa tradição, né? Temos crenças que os espíritos comandam a nossa terra e também nós temos nossa tradição, né? Então, isso que eu vivenciei, né? Através das histórias e através do meu povo, né? Não sendo um povo tão desconhecido assim em relação à cultura do povo urbano. Sabemos um pouco, sim, devido à colonização dos antigos padres, né? Com meu pai e minha mãe, né? Então, nós éramos assim. É assim ainda. É uma cultura bem diferente, né, professor Paulo César? É uma cultura muito diferente, com certeza não foi nem um pouco fácil, né, se adaptar a essa nova cultura. Então, fala para a gente, professor, como que foi esse início do trabalho do senhor nessa comunidade indígena Balaio, né, se deparando com essa realidade, tanto da cultura indígena em si, como esse processo aí de contextualização da educação indígena? Ok. Estão me ouvindo bem? Tá bom. Tá cortando um pouquinho. Aqui. Agora, melhorou? Continua cortando um pouquinho. Vai falando pausadamente que a gente vai tentar entender o senhor. Tá ok. Boa noite a todos. Veja só, o meu primeiro contato com a cultura do canto foi falar em curso de linguística e educação bilíngue. Ali eu tive contato com um líder do Tucano, chamado Paulo, inclusive é irmão do pai de João Francis. E esse foi um... Tá dando para ouvir, não? Tá cortando bastante, a gente não consegue escutar o senhor. Será que se eu tirar o fone melhora? Deixa eu tentar. O senhor tenta? E agora? Tá dando para ouvir melhor? Perfeito. Então, acho que era o meu fone. Então, repetindo, o meu primeiro contato com a cultura e educação industrial. Inclusive, foi um contato com um líder do povo tucano, que é tio do João Francis, e ali foi o meu primeiro momento, porque no final do curso, nas 2 últimas semanas, nós tínhamos que fazer um trabalho linguístico prático. E esse líder, o Álvaro Tucano, eu fiquei na equipe que ia fazer a pesquisa com a língua tucano. E, assim, uma língua muito desafiadora, extraordinária, que a gente vai tratar um pouquinho disso mais na frente. E, assim, eu me saí bem
na avaliação do próprio indígena no projeto da análise linguística. Então, ao final desse curso, ele me lançou uma proposta, né, de ir para a sua comunidade, lá na comunidade indígena Balaio, para trabalhar de uma forma muito específica com a produção de material didático na língua materna, visto que, historicamente, eles foram proibidos de falar a própria língua. O João Francis sabe muito bem disso, o João Tucano. O seu avô, senhor Casimiro, contou muitas dessas histórias. Havia uma proibição com punições para quem falasse a língua tucano, mas houve um grupo que resistiu a esse período e eles não pararam de falar a própria língua, de maneira que o povo tucano, culturalmente, ele é um povo muito forte, é um povo de liderança. Muitos povos indígenas na região que nós fomos, no noroeste do Amazonas, terminaram perdendo a língua materna e o povo tucano manteve a sua tradição, a sua língua. Então, o meu primeiro contato foi aí. E aí veio o segundo momento, que foi quando aceitei a proposta do Álvaro Tucano para estar na comunidade. E ali, estando, começou o processo de convivência com o próprio povo, a fim de conhecer cultura e língua. E começamos um trabalho, obviamente, de pesquisa da própria língua. Pela própria formação linguística, isso foi fundamental, essencial, não tem como você trabalhar com língua tucano sem formação na área linguística. E o desafio inicial foi conviver, obviamente, com aquilo que eu não estava acostumado, que era bem diferente. Então, a comida era diferente. Eu não vou nem falar os nomes, senão o João Tucano vai ficar com saudades, né? Quiampira, né? Que era biatã. Mojeca, que é o penque, beiju, que é uma rua, pimenta, biá, e aí vai. Muitas comidas diferentes, a questão da convivência num local onde, na época, quando eu fui, não tinha energia elétrica no local, a questão de roupas, tomar banho, era tudo no rio. Então, essas questões bem diferentes. Sem falar, eu acho que o grande desafio, que é a questão de conviver com uma visão de mundo diferente da sua. A gente sofre esse impacto inicial porque eles obviamente, têm uma cosmovisão bem distinta da nossa. Então, isso foi bem desafiador. São culturas diferentes, né? Essa contextualização mesmo que acontece, né? João, vamos falar um pouquinho agora, a gente falou sobre essa cultura, essa tradição, né? Essa adaptação. Fala um pouquinho agora, João, a gente vai falar um pouco sobre a pedagogia que atua diretamente, né, na comunidade indígena, que atuou na comunidade indígena Balaio. E eu queria saber de você, quais são as lembranças que você tem da sua educação, né, escolar, incluindo a alfabetização na sua comunidade, né, e como foi esse tempo de escola para você? Quando eu estava pensando no tempo que eu estudei, eu lembrei da esposa do Paulo César, né? Assim, na sala de aula, eu era o único velho da turma dos indígenas que não sabia ler. Então, quando ela foi dar aula a primeira vez para mim, eu sentia vergonha, sabe? Mas uma das coisas que eu penso, né? Assim, hoje em dia, quando eu saí da aldeia e eu estou fora, né? Já tem um tempinho, do povo, meu povo, lá da aldeia Balaio, é que a primeira coisa que eu penso é que a gente, assim, o nosso próprio povo não tem essa motivação, né, por exemplo, entre os nossos pais, né? Eu nunca recebi do meu pai dizendo assim, estuda o tempo todo. Se meu filho quiser estudar, estuda, né? Mas se não quiser, então, problema dele. Então, assim, meu pai, ele nunca incentivou muito, assim como a minha mãe também, tanto faz, né? Então, eles preferiam que eu pescasse mais
traíra, peixe, esse negócio, do que estudar. Isso tanto faz para mim. Então, se eu for pescar ou estudar, então a primeira coisa já começa ali, né? Que a gente não tem. Aí, quando nós estamos na cidade, nós vemos que o povo urbano é mais exigente, né? Estude, foque no estudo, então, por aí a gente já percebe um pouco a diferença, né, do estímulo de estudar na aldeia quanto na cidade, né? Então, as minhas experiências na escola, início, assim, foi muito sem... Eu vou estudar porque eu tenho que estudar, porque tem escola na aldeia, né? Tem escola e tal, mas nunca pensei em algo futuro, né, na minha cabeça, na infância. Nunca pensei que eu poderia arranjar um emprego ou fazer uma faculdade. Isso, na adolescência, para mim, era só estudar por estudar, né? Então, por aí você percebe porque eu estava com idade avançada e sem saber ler, né? Então, quando, assim, no meu pensamento, quando eu penso para trás, na aldeia, assim, os professores que passavam, assim, para dar aula, né, nas experiências que eu tive, assim, antes da chegada do pastor Paulo e Paulo César e da sua esposa Luciene, as pessoas que passavam, assim, e também depois que eles foram embora, assim, não tinham um preparo, assim, muito avançado no estudo, né? Então, talvez por isso, né, a gente também não conseguia aprender muitas coisas, né? O contato, assim, que eu tive de boas aulas, assim, foi com a esposa do Paulo César, né, que é a Luciene, que foi, assim, que trabalhou bastante nessa questão de ler, né? Então, a primeira vez que eu li foi uma alegria tão grande. Eu lembro até o livro, né? Era sobre um personagem ali chamado Caloca. Então, ali foi uma alegria tão grande, que a primeira vez que eu estava aprendendo a ler. Então, as pessoas, assim, normalmente da aldeia, assim, eles são escolhidos pela comunidade, são indicados, mas, assim, não tem uma boa preparação para dar aulas, assim, né? Para ensinar direito, como eu diria, né? Então, as minhas experiências foi bem fraca, assim, em relação ao estudo, mas, assim, no meu ponto de vista positivo, assim, as pessoas que mais dedicaram em dar aula e ensinar direitinho foi o Paulo César e a sua esposa, né, que um tempo foi diretora. Então, nesse tempo ali foi onde eu comecei a abrir um pouco a mente e aprendi muitas coisas, né, inclusive a ler, né. Então, as minhas experiências de estudo foi isso. Muito, muito interessante, né? E eu conversando com vocês dois, eu descobri, né, que o professor Paulo César, ele te alfabetizou na língua tucano-oriental, e a esposa, qual o nome da sua esposa, pastor? Professor Paulo César, qual o nome da sua esposa? Luciene. E se a professora Luciene te alfabetizou na língua portuguesa, né? Sim, eu achei interessante, até comento com alguns irmãos, com alguns amigos, né, dizendo como que pode, Nicam Percaça, né, um homem branco sai de Serra Talhada, Pernambuco, para ensinar o próprio povo indígena a falar sua própria língua, né? Então, assim, muito como o pastor Paulo disse no início, né, o nosso povo, assim, foi proibido de falar a nossa língua, então, para mim, era uma vergonha falar a minha língua, né? Até mesmo de ser indígena tinha vergonha, então, isso era o que a gente tinha na cabeça, né? Inclusive, muitos ainda dentro da aldeia e na própria cidade, que fica a 5 quilômetros de lá, tem esse pensamento, né? De que a língua é coisa ruim, é feia, então, por aí eu já não queria aprender mais, né? Aí, quando eu comecei a conhecer outros povos fora do Amazonas, eu olhava para eles, né, com orgulho de ser indígena, e eu falava, esse cara não tem vergonha de ser índio, eu tenho muita vergonha. Então, depois, assim, quando eu comecei a entender, foi muito bom. E hoje eu treino, né, eu tenho uns material didático aí que o pastor Paulo nos alfabetizou, né, e eu guardo e eu tento praticar, né, tento ler na nossa própria língua, né, e graças a Deus por isso, né, e foi isso. Que bom. Daqui a pouco a gente vai compartilhar aqui um pouquinho sobre esses materiais que o professor Paulo César publicou, né? João, rapidinho, fala para a gente como é que era a escola no seu tempo de infância, como é que era a estrutura em si? Era
existia uma sala de aula? Era feita ao ar livre? Na minha época já existia já tinha a escola, né, bem antiga, chamada São Pedro, né, já tinha as carteiras e já tinha até merenda, né, então a gente já tinha essa estrutura de escola, né, assim, não era ao ar livre, não. Tinha uma matéria que eles chamavam de ensino das artes, né, por aí a gente saía em casa, em algumas casas, para poder fazer o artesanato da própria aldeia, do próprio povo, né? Ali, sim, era aula ao ar livre, e quando era educação física também a gente fazia num campinho, era nesse período que a gente tinha a aula de ar livre, né? Muito interessante, muito interessante. E o professor Paulo César falando ainda sobre essa educação, né? O senhor que atuou aí de frente na comunidade indígena Balaio, quais são os métodos que o senhor utilizou para alfabetizar esses indígenas lá nessa comunidade, né? O senhor alfabetizou eles na língua tucano-oriental, né? E quais são esses métodos que o senhor utilizou? Quais os maiores desafios que o senhor enfrentou nesse período? O João Francis mencionou algo interessante aí que eu gostaria de enfatizar. No processo de contato com os não indígenas, desde o princípio, houve essa proibição e eles passaram a ter vergonha da própria língua. Acho que o primeiro desafio que eu enfrentei quando ali cheguei para trabalhar, porque o Álvaro havia me convidado para isso, foi a perceber que havia uma certa resistência de alguns pais indígenas com relação ao fato do estudo na própria língua materna. E aí eu fui perceber o que estava acontecendo, que os próprios pais estavam resistindo a isso. O João Francis deve lembrar, a comunidade Balaio, ela é dividida, de um lado mora a etnia tucano, do outro lado mora a etnia dessanos. Inclusive, João, o pai é tucano e a mãe é dessano. Porém, são duas etnias que o dessano, ao longo da história, perdeu a língua materna e passou a falar o tucano. Então, hoje, os dessanos falam tucano. Então, havia, especialmente da comunidade dessano, do outro lado do rio, uma resistência muito grande para que os seus filhos estudassem na língua materna. Então, a primeira coisa que eu tive que fazer foi elaborar um material muito prático para trabalhar, a princípio, não com os alunos na escola, mas com os pais. Porque a ideia era mostrar para os pais a beleza da língua e a importância da língua, e que os pais pudessem valorizar a língua, para que a gente pudesse ter o apoio deles para levar isso para a escola, porque havia uma escola municipal. Então, o que acontece? O primeiro método utilizado foi a elaboração de um material que, na época, 97, nós chamamos em português, a gente chamou de livro de estudo da língua tucano, em tucano, da Ceie Boeri Turi, onde nós constatamos o quê? Praticamente 100% dos pais sabiam ler em português. Não uma compreensão tão boa, mas sabiam ler. Então, a gente preparou um material para eles da seguinte forma: nós pegamos o que eles já conheciam do português e fizemos uma transição para a língua tucano. Por exemplo, a ideia que surgiu lá na época, dentro da nossa metodologia, foi trabalhar, a princípio, letras e sons da língua tucano que são iguais ao português. Depois, nós partimos do que eles conheciam. Depois, trabalhamos sons iguais ao português, mas com as letras diferentes. E trabalhamos no final de tudo, com letras e sons da língua tucano que são totalmente diferentes do português. Então, qual foi a experiência com os pais? Que em torno se você fizesse em 2, 3 semanas, os pais, ainda que não soubessem escrever, eles já leriam, já estavam lendo. Por quê? Porque partimos do que eles conheciam do português e fizemos a transição para a língua tucana. Esse foi o primeiro momento. Isso quebrou um pouco dessa resistência e, juntamente com a liderança, a gente elaborou um projeto
para levar para a Secretaria de Educação do município, onde a gente estava propondo a introdução da língua tucano dentro da grade curricular. Porque, veja, o que se estudava na escola tucano? Português, geografia, ciências, todas essas disciplinas que são da nossa grade curricular básica do MEC. E língua tucano, artes indígenas, essas questões não faziam parte da grade curricular. Então, esse projeto foi apresentado em final de 97. Em 98, a Secretaria de Educação do município aprovou isso. Isso foi uma grande, digamos assim, uma grande vitória para a comunidade. Foi a primeira, João Francis vai lembrar disso, a primeira escola tucano, onde teve na grade curricular, oficialmente, aprovado pela Secretaria de Educação do município, o ensino da língua materna, juntamente com as demais outras disciplinas. Então, com os alunos, que na época a gente chamava terceira e quarta série, né? Agora é o quarto e o quinto ano do ensino fundamental, com esses alunos, nós adaptamos um pouco mais esse material, porque eles já sabiam ler português, e fizemos novamente esse processo de transição. Esse material aqui, acho que o João Tucano vai saber ler, da Seye Buerituri. Pensando nas crianças menores que iam ter o primeiro contato com a questão da escrita e a leitura, aí nós elaboramos esse outro material, que é chamado da Seye Bue Oharituri, que é livro de ensinar a ler e escrever na língua tucano. Para eles, foi uma metodologia onde a gente pegava a partir de palavras e aí desenvolvia para chegar a sílabas e retornava para a frase. Normalmente, essa era uma metodologia utilizada que foi muito bem aceita e surtiu bastante efeito. Eu não sei se eu já posso adiantar aqui, mas a questão era, eles estavam sendo alfabetizados na língua materna, além do português. E aí entra a outra parte da metodologia, digamos assim. Eles estavam sendo alfabetizados em tucano para ler o quê? Eles não tinham livros publicados em língua materna. Então, surgiu a ideia da gente elaborar uma série de livros que nós intitulamos de Maniekti. Maniekti, esse aqui, que significa Nossas Histórias. Certo? Esse aqui foi o primeiro publicado pelo MEC. Esse aqui, o Maniekti. Por quê? Porque são textos, digamos assim, produzidos pelos próprios alunos. Os próprios alunos contavam histórias do seu povo. Então, a gente passava uma atividade. Hoje você vai conversar com seu avô, com seu pai, e ele vai contar para você uma história, porque na próxima aula você vai contar essa história na sala de aula e, ao vivo, à medida que eles iam contando, a gente ia escrevendo no quadro e, a partir dali, se formaram os textos. Isso deu muito certo, e aí veio. E as ilustrações? Como é que ficaria? Então, descobrimos a capacidade incrível que eles têm de desenhar, de produzir figuras. E como saiu extremamente contextualizado, porque tem histórias que são mitos da própria cultura, que são fábulas, né? Quando você coloca ali animais falando e tal. E eles próprios, especialmente um primo de João Francis, chamado Yupuri, que é o Edmilson, ele foi um dos melhores desenhistas da comunidade, onde ele produziu, por exemplo, material que ele mesmo desenhou. Incrível isso aqui. Não tem a mão de nenhum não indígena aqui. É ele próprio desenhando. Cada história ele mesmo foi ilustrando. E, a partir daí, surgiu a ideia. Vamos fazer mais. Então, surgiu o Maniekti, Nossas Histórias, volume 2, e, posteriormente, surgiu o Maniekti, volume 3. Todos esses textos produzidos pelos próprios alunos em sala de aula e ilustrados por eles. Então, essa foi, basicamente, em termos bem práticos, a metodologia que nós utilizamos para trabalhar alfabetização e desenvolvimento de leitura na comunidade indígena balaio.
Pronto. Eu tentei compartilhar a tela aqui, mas eu acho que não saiu, né? Não saiu para vocês, não, né? Não Tentei apareceu. compartilhar aqui os PDFs que o senhor mandou, né? Que pena que não está conseguindo compartilhar. Gente, é riquíssimo o material, a ilustração dele, né? Toda a didática dele. Eu não entendi nada do que estava escrito, né? Mas muito interessante, muito bom. Que pena que não conseguiu ser compartilhado. Bom, João, né? Diante disso tudo aí, né? Nós falamos um pouco na última entrevista com o professor Edson, né? Sobre a presença indígena no Nordeste, né? Nas grandes cidades e nas salas de aula. E para você, João, você como um índio, você como um indígena, como é para você hoje morar em uma grande cidade, né? Você pode falar um pouquinho para a gente também sobre o que você vê a respeito de racismo, da inclusão, da educação nas escolas, da empregabilidade, com relação a esses índios que vivem nas grandes cidades? Tá certo, eu vou compartilhar um pouco das minhas experiências. Quando eu saí do Amazonas, foi em 2015, se não me engano, não, 2017, não, eu acho que estou me confundindo aqui, 2014, alguma coisa assim, eu não lembro direito a data que eu saí, mas eu morei durante uns 6 anos ou 7 em Belo Horizonte, né? E a primeira dificuldade foi ver o tanto que o povo estuda, né? Então, eu entrei na sala de aula, consegui uma vaga, assim, num curso de educação física, queria muito fazer na época, né? Então, a primeira dificuldade foi ficar assim, sem saber o que fazer dentro da sala de aula, né? Por não ter muito experiência de estudo, ou um estudo bem aprofundado, né? Então, até mesmo na hora de fazer o vestibular, de fazer a prova do Enem, eu senti bastante dificuldade, né? Tinha coisas que eu não conseguia fazer direito, né? Às vezes eu marcava, mamãe mandou escolher esse daqui, né? Então, eu tinha que marcar, então eu marcava. Então, a maior dificuldade foi isso, né? De não ter muita noção de uma prova e não ter muito estudo para estar dentro de uma faculdade. Eu me sentia incapaz, né, de estar dentro de uma faculdade. Então, a dificuldade no início, quando eu estava fazendo o curso, foi isso. E a segunda dificuldade é que, além de eu mesmo, né, me sentir inferior a outras pessoas, eu sentia que essas pessoas também me via, né, assim, inferior a elas, por eu apresentar como indígena, né? Por exemplo, o que você está fazendo aqui dentro de sala de aula? Você deve ficar lá na sua aldeia, você deve morar dentro da mata, e lá não tem muito movimento, e aqui é diferente, então eu já cheguei a ouvir, né? E outra questão, assim, eu fiz um seminário na área da teologia, né? Então, até mesmo dentro dos seminários onde eu estudei teologia, as pessoas, assim, tipo, não queriam fazer trabalho de teologia comigo, né? Não fazer, porque na cabeça de muitos, o indígena é incapaz de ser, né? De aprender mais grego, hebraico. Então, por que eu vou fazer um trabalho com um indígena que não sabe nada, que está esquentando carteira? Então, meio que ninguém queria fazer trabalho comigo. Então, sempre foi isso no contato, né? Então, essa visão é muito forte de que o índio tem que ficar dentro da aldeia, tem que viver sua cultura, tem que viver a sua dança, né? Inclusive, quando eles perguntam de mim, né? Na sua aldeia tem dança da chuva e tal, como que vocês vivem lá e tal?
Aí eu sempre digo, né, que dança da chuva foi invenção do pica-pau, né, do pica-pau, que na nossa aldeia a gente não dança da chuva, não. Então, sempre essa pergunta e essa visão de que o índio é incapaz, né, incapaz de ser alguém, ou de ser um médico, ou de ser um entendido, né, na área de medicina, de direito. Então, sempre houve, né, sempre houve esse preconceito, né, em relação a isso. O índio fora da aldeia, o que está fazendo? Mas também uma coisa que eu fiquei refletindo, né, inclusive eu vou confessar aqui até para o pastor Paulo aqui, quando um homem branco também vai para a aldeia, né, a gente nunca vai olhar ele como capaz de ser como um indígena, né? Ele nunca vai ser capaz. Então, assim, há preconceito dos dois lados, né? Por um lado, o índio sai da cidade, da aldeia, e chega na cidade e ele fala: você nunca vai ser capaz de ser igual a nós. Por outro lado, o não indígena vai para a mata e tal, eles nunca vão ver ou de fazer as coisas que o índio faz, né? Então, na minha cabeça, sempre vai haver preconceito desses dois lados, né? E foi o que mais me motivou a estudar em relação à Bíblia, né? A teologia na área que eu gosto. Então, hoje eu entendo que eu também sou capaz, né? Então, eu sou capaz de estudar, de ir mais além. Mas, no início, foi isso. E hoje eu tenho uma cabeça mais aberta de que eu sou capaz. Agora, eu não sei outros parentes, né, da aldeia. Então, isso foi um pouco da experiência, né, que eu vivi e que eu senti dentro, né, do coração e da mente, assim, no que eu penso. Muito bom, João. João, faz quanto tempo que você saiu da sua comunidade? Eu acho que vai fazer uns 8 anos já que eu estou fora. Eu sou ruim de data, né? Deve ser uns 8 anos já. 8 anos já, né? Tá certo. E professor Paulo César, né? O senhor que atuou aí durante uns 6, 8 anos nessa comunidade indígena Balaio, né? E alfabetizou tantas crianças. O senhor também comentou, né? Primeiro ano foi primeiro com adultos e depois foi com crianças, né? Acho que a partir do segundo ano, o senhor explica também um pouquinho para a gente. E conta para a gente também a sua maior experiência, o que mais te marcou nesse tempo de campo, na comunidade indígena Balaio, e qual a concepção que o senhor tem de coisas que a gente tem que desconstruir sobre esse conceito que a gente tem, às vezes, muito errôneo, né, a respeito dos povos indígenas? Tenta sintetizar aí, foi muita pergunta, né? Ok. Bom, primeiro eu queria começar dizendo que o trabalho que nós fizemos de alfabetização não foi algo exclusivo meu e da minha esposa. Eu era parte de uma equipe. João Francis sabe disso. Por quê? Porque no município de São Gabriel da Cachoeira, onde aproximadamente 95% da população é indígena, a maioria, quase 100% dos professores que dão aula nas comunidades são indígenas. Então, eu era como ele disse, eu era o único percaçam no meio deles lá. E eu fui para dar esse apoio. E uma das coisas hoje que eu fico assim muito contente, que alguns deles têm acesso, obviamente, às redes sociais e falam palavras de gratidão, e alguns que foram alunos na época, hoje são professores e coordenadores da escola em suas comunidades. Então, assim, isso é muito bom. E eu queria só deixar claro que eu era apenas parte de uma equipe de professores indígenas e eu era, na época, o único não indígena dando esse apoio, tá certo? Eu vou sintetizar da seguinte forma. Eu até coloquei no papel para eu poder falar de forma bem resumida. A maior experiência, para mim, a mais marcante, eu vou dizer que ela é um conjunto. Por quê? Porque ela começou, na minha visão, vocês estão vendo aí na tela, quem souber ler, pode ir lendo aí, viu? Na minha visão, essa grande experiência, ela começou em 98, quando houve uma aprovação da Secretaria de Educação do município
para que a língua tucano fizesse parte oficialmente do currículo escolar. 98 foi a grande experiência. Por quê? Porque a lei estadual, ela só saiu em 91, quando foi uma lei no estado do Amazonas que, digamos assim, exigia e determinava que em todas as escolas indígenas se estudasse a língua materna. Quando saiu essa lei estadual, a comunidade balaio, ela já estava há 4 anos já trabalhando com educação escolar indígena, especificamente, e também com a questão da língua materna. Então, começa em 98 a grande experiência. Agora, vamos dizer assim, que encheu de fato os meus olhos é poder vê-los como eu vi, lendo na sua língua materna, e algo extraordinário que me marcou. Quando eu cheguei na comunidade, tinha uma escola que começava na alfabetização e ia até a 4ª série, hoje o 5º ano. E depois veio o ensino fundamental para a aldeia, para a comunidade. Veio o ensino fundamental também pelo Secretaria do município. E aí a questão era, e na fase de 6º ao 9º ano? O que nós vamos dar de língua tucano? Porque isso aqui é material de alfabetização. Então, o que vai ser estudado em tucano nessas séries mais avançadas? Porque a língua agora era parte do currículo. Então, a gente precisou trabalhar algo para os alunos que já estavam alfabetizados em tucano e que estavam lá no ensino fundamental, para que eles pudessem estudar a própria língua como nós estudamos o português, no sentido de frases, o sujeito, o objeto, direto, indireto, perceber a questão do verbo, a concordância verbal, concordância nominal. Então, o que mais me marcou é que quando nós começamos a estudar essa parte da sintaxe dentro da gramática, eles olharem encantados e dizerem, puxa, a minha língua, ela também pode ser estudada numa escola como qualquer outra língua. Isso marcou profundamente ver essa percepção. Com relação à desconstrução, e aqui é a parte final, que eu acho que essa live está contribuindo muito para desconstruir algumas coisas, é que, infelizmente, ainda tem no Brasil, tem mudado, mas ainda tem no Brasil, uma concepção errada de que a língua indígena, ainda falam assim, língua indígena, não existe a língua indígena, você tem uma diversidade de línguas indígenas. Então, a primeira coisa é desconstruir isso aí, que alguém chega para mim, o senhor fala a língua indígena? Eu digo, olha, é mais de 100 faladas no país, então não tem como, não existe a língua indígena, existem as línguas indígenas. E dentro dessa questão é a falsa ideia de que são línguas pobres. Gente, isso é um grande equívoco. Isso, de fato, é mais um preconceito. Porque eu posso falar da língua que eu estudei por 12 anos, que foi língua tucana. Estudei de conviver, de dar aula, de produzir material. Que língua extraordinária. Só para vocês terem uma ideia, essa língua é uma língua tonal. Esses acentos que vocês estão vendo aí, na verdade, não são acentos, são tons. Então, ela é uma língua que tem um tom fixo, ela tem um tom médio, tem um tom ascendente de baixo para médio, e ela tem um tom baixo. O português sabe nem o que é isso. E o sistema de tons dessa língua, se você mudar um tom, você muda o sentido da palavra. Às vezes são as mesmas letras, mas aquele tom é que vai fazer toda a diferença. E a outra questão que eu queria mencionar da riqueza dessa língua. Nós trabalhamos em português com, basicamente, 3 modos verbais, né? Nós trabalhamos com o indicativo, com o subjuntivo, com o imperativo. Essa língua do povo do João Tucano, língua maravilhosa, tem, no mínimo, 5 modalidades verbais. Então, essa língua vai ter a modalidade vista, que o falante está envolvido no que ele está dizendo, porque ele viu, ele foi uma testemunha ocular. Ela tem a modalidade sentida, que o falante não viu, mas por um dos outros sentidos, ouvido, tato, ele percebeu algo. Essa modalidade sentida, há uma mudança no verbo, no finalzinho, que vai indicar
que o falante viu, ou que vai indicar que ele não viu, ele apenas sentiu por um dos outros sentidos que não é a visão. Aí você, além da modalidade vista e sentido, você tem a modalidade chamada reportativa, onde o falante não viu nem sentiu, ele apenas está reportando algo, uma notícia, uma história que ele ouviu. Por exemplo, a grande maioria, quase 100% das histórias, dos mitos, das fábulas, das histórias reais contadas por eles, são todos na modalidade reportativa, porque o falante, ele está falando algo que ele ouviu de alguém. Isso muda só um finalzinho do verbo. Você vai ter a modalidade dedutiva, que o falante não viu, não sentiu, não está reportando o que ouviu de ninguém, mas pelo que ele está vendo, ele deduz que algo aconteceu. E ainda você vai ter a modalidade que é o imperativo. É uma língua extraordinária. Extraordinária. E outra beleza dessa língua, João Francis, é o sufixo de forma, né? Cada objeto, ele tem uma forma. Então, quando você fala uma palavra, dependendo do objeto, você pode não conhecer, muitas vezes como eu não conhecia, mas pelo sufixo, eu sabia a forma. Se ele é redondo, se ele é retilíneo, se ele é cavado, meio oval, tipo uma canoa. Então, cada objeto, ele tem uma forma, e isso é indicado através de um sufixo. Então, é uma língua, gente, extraordinária. Eu acho que essa é uma das coisas que precisa ser desconstruído, essa falsa ideia de que são línguas pobres ou alguns sons pobres e desconexos. É um grande erro. Muito bom, muito bom. Vocês conseguiram dessa vez ver o material que eu coloquei aqui, que eu compartilhei, né? Gente, agora sim, é tentador, mas eu vou ter que fazer isso. Ou o João ou o professor Paulo César. Traduz uma frase para a gente na língua tucano. João Francis, eu vou ler aqui, você traduz, pode ser uma frase? Pode ser. Pode ser. O professor Paulo César fala e João já vai se preparando já, João. Bárbara, põe para mim, por favor, de novo aquela frase, que aí, João, você tenta traduzir essa frase que foi colocada aí na tela? Tem aí a frase? Tem. Pronto, ó, parabéns, Paulo César e João Tucano, muito bom ver um depoimento de alguém que teve esse interesse pelo ensino da língua materna de forma respeitosa com a cultura. Qual dos dois vai traduzir essa frase na língua tucano? Eu vou só lhe ajudar. Parabéns, nós não temos em tucano, não é uma palavra conhecida, mas pode, João Francis, estar naquela ideia do Anhum Burtiacan, Anhum Anhum Burtiá, algo nesse sentido. Depoimento, falar, deixa eu ver aqui. Eu acredito que para João Francis dá certo aí. Eu acho que só parabéns que a gente não vai ter. Manda ver, João Francis. Aí um Burtiacan, Paulo, João. Esse outro eu não consegui não, pastor. Muito bom a questão de falar, ouvir alguém falar. Depoimento é você ouvir alguém falar sobre a língua materna e a cultura do povo. Aí um Burtiacan, né? Pode ser, aí um Burtiacan muito bom. Aí um Burtiacan, moção, o conselho é Santo Ocan, moção, Poterica e Cacere, Boecepe. Anhum Burtiacan. Anhum Burtiacan é muito bom, ele está dizendo. Ok, gente. Foi a frase? Foi toda? Foi. Gente, muito interessante e engraçado, não sei se você concorda comigo, né, Fernanda? Mas ainda está dando uma aula, né? O professor Paulo César continua dando aulas para o João. Muito bom. E para não ser injusto, né? Para não ser injusto, João fale uma frase, né, na língua tucano, e o senhor talvez aí traduz também. Vamos também valorizar a língua tucano. Ok, João. Aí eu vou falar. Fala. Aí Liliane, Menacon, eu vou ter que mostrar Mena, a Tonina, o Cuna, Poterica, Boecé, Cacé.
Ele está dizendo muito obrigado, Liliane, por você permitir a gente falar sobre os ensinos e os estudos da língua tucano e da cultura. Muito bom, muito bom. Adorei, gente, adorei. Nossa live, assim, de perguntas, né, fechou, né, Fernanda? Mas, assim, a gente abre agora um tempo aqui para vocês também darem o ultimato de vocês, né, as últimas palavras que vocês têm aí para contribuir, para dizer para a gente, um momento livre. Eu queria só agradecer por essa oportunidade e parabenizar a Liliane, obviamente com a sua professora orientadora e a faculdade, por essa iniciativa. Isso faz muito bem. E eu queria aqui colocar uma frase que ela não tem bem uma razão para nos alegrar, mas eu ouvi de um líder indígena que, na época, ele era secretário de Educação do município de São Gabriel. O nome dele era Gessen Baniwa, conhecido como Gessen Baniwa. E ele, diante dessa situação de alguns indígenas resistirem ao estudo da língua, aquela coisa toda na comunidade, e aí veio uma lei estadual, depois uma lei federal, que obrigatoriamente tinha que estudar a língua materna e tal, e alguns resistiram, e estavam reclamando dessa resistência de alguns indígenas, e o Gessen Baniwa falou o seguinte, ele disse, vocês passaram 500 anos, na época era anos 2000 mais ou menos, ele disse, vocês passaram 500 anos dizendo para nós não falarmos nossa língua porque era feia. Aí agora vocês estão nos dizendo que temos que falar nossa língua. Então, o que ele queria dizer é, tenham paciência, né? Por quê? Porque a gente vai mudar isso aí, mas não é uma coisa do dia para a noite, porque foram 500 anos dizendo que a nossa língua não prestava e que era feia. Então, assim, essa iniciativa da faculdade de vocês, eu acredito que seja mais uma contribuição dentro dessa valorização das línguas indígenas e da educação escolar indígena. Obrigado pela oportunidade. João? Eu quero agradecer, primeiramente, né, pela oportunidade. Quando o Lili me procurou, né, a primeira coisa que eu pensei, cara, eu não tenho nenhuma experiência em relação à aula, mas eu tenho um paizão, né, que é o Paulo César, né, assim, a gente não vê ele com outros olhos, ele é um pai, ele é um tucano para nós, né, na nossa aldeia, ele é um tucano nato nosso lá. Então, eu pensei, eu vou mandar a Lili entrar em contato com o Paulo César, gente boa, legal, eu conheço de perto, né, pude acompanhar, então, e foi assim, eu aprendi mais ainda, né, nesse pequeno momento, eu aprendi mais, e eu fiquei muito feliz em saber, né, de que tem pessoas ainda com muito interesse na questão do ensino indígena, né, do ensino, de querer saber de fato, né, os desafios, os pontos positivos e negativos, e esse vídeo, essa aula aqui foi muito boa para mim, né, particularmente enriquecedor. Eu acho que ia ficar com vergonha, mas aprendi bastante, viu, e somos gratos aí pela oportunidade. Só para dizer para João Francis que, na verdade, lá o aluno era eu, né? Se lembra, né? Falava errado, tinha que vocês me corrigiam, riam da minha cara. Eu lembro de tudo isso lá, mas tudo bem. Foi um aprendizado muito jóia. E, de fato, lá a gente fica meio perdido, né? Não sabia andar na mata direito. Vocês me deixaram lá no meio do mato, assim, fizeram medo. Eu me lembro de tudo isso. Mas foi um tempo de aprendizado muito jóia, muito bom. Eu que agradeço. Paulo César e João, eu acho que essa fala de vocês sintetizou o que eu queria falar, né? Quero agradecer por esse momento, por essa conversa e por essa troca de saberes, né? Não tem como dizer que um ensinou ao outro, porque o aprendizado é mútuo, né? O João aprendeu muito com o Paulo e o Paulo com ele. Vocês com a gente com vocês, né? E eu acho que é isso que a gente tem que buscar, essa troca em pé de igualdade, né? Sem querer apagar você, sem querer descaracterizar o João ou caracterizar o Paulo, né? Um não precisa se tornar o outro,
para que haja essa troca, né? O que a gente quer, o que a gente busca é essa troca de saberes, que a gente possa crescer juntos sem nos apagar, né? Nos conhecendo, afirmando as nossas diferenças e produzindo mais diferenças, respeitando todas elas, né? Então, acho que vocês sintetizaram muito bem esse movimento, estou bem feliz. Eu agradeço mais uma vez. Eu agradeço. Bom, a gente chegou ao final, né, dessa nossa entrevista, foi muito boa, muitas histórias para contar, né, Pastor Paulo César e João Tucano, muitas histórias ainda, né? Daria muitas lives e lives ainda. Bom, gente, eu quero agradecer mais uma vez, né, a parceria que a gente teve aí com Extensão e Cultura, ao UPE Multicamp, ao CAPED também, que nos ajudou, né, proporcionou várias facilidades para a gente, ao nosso convidado João Tucano, Paulo César também, foi muito bom, foi enriquecedor ouvir cada história de vocês, tá? Agradeço também mais uma vez a professora Fernanda pela proposta de intervenção didática, por essa oportunidade, né? Para a gente poder agregar essa bagagem um pouco mais aí para a gente que somos estudantes, né? Então, aí sermos educadores que fazem diferença aí nesse futuro, trazendo com essa live essas informações importantíssimas sobre a cultura indígena da história do nosso Brasil, né? Bárbara, se você puder de novo, bota aquele link. Gente, mais uma vez eu aviso sobre o link do formulário para que vocês preencham ele, viu? Bárbara acabou de colocar ali, procurem ali no chat, tá o link, ela também vai deixar lá na descrição, abaixo do canal do YouTube, desse tema, tá? Dessa entrevista, para que vocês formulem ali a resposta de vocês e enviem, porque vale também certificado para quem é da UPE, tá bom? Para quem é estudante da UPE. E no mais, né, agradecer mais uma vez, professora Fernanda, João Tucano, Paulo César, agradecer também a vocês, ouvintes, que ficaram com a gente, tanto na primeira live, quanto nessa segunda, e a gente espera ter outras lives com esses temas, né? Então, gente, muito obrigada mais uma vez, tá? E a gente vai encerrar agora a nossa live. Tá, okay. Agradecemos também. Tchau, tchau.